gravando. Tá gravando aqui. E nós vamos começar a nossa segunda aula de hoje falando sobre a nossa avaliação D1, que vai acontecer na próxima aula, tá? Ela vai começar por volta de 19h30. 19h30 eu vou soltar no YouLive as tarefas, tá? Essa vai ser uma prova individual, então ela vai ser, primeiro, ela vai ter valendo 10 pontos, um questionário sobre todo o conteúdo da matéria, igual aqueles que vocês fizeram. Então vai ter um questionário que vai ser uma prova de múltipla escolha, na qual você faz a prova, né, sobre as perguntas. Você vai ter de 19h30 até as 22h30 para fazer a prova, tá ok? Vai poder consultar, normal, vai ter esse tempo. Então vai ter uma parte da prova que vai valer 10 pontos e depois vai ter uma outra parte da prova que vocês vão ter que responder algumas perguntas. Não é responder, eu vou dar um cenário para vocês, né? Esse cenário vai ser um cenário para cada um e vocês vão ter que entrar no Google Documents. Vocês já usaram o Google Documents, gente? Já usaram? Não? Nunca usei. Nunca Não, usei. legal. Então, para quem não usou o Google Documents, na verdade, essa parte do Google Documents, ela vai ser uma parte que ela vai ser em dupla. Então, vai ter uma parte. Pode fazer em dupla ou individual, tá? Então, deixa eu deixar bem claro. Então, a primeira parte vai ser Tô individual, vendo. valendo, Pode ser em valendo... três. Não, que a gente tem dupla furada, né? Não, pode ser individual ou dupla, porque fica mais fácil para a gente corrigir. Então, olha só, a prova vai funcionar da seguinte forma. 10 pontos, individual, você vai entrar, vai ser as perguntas, você vai responder no live. Depois vai ter 10 pontos que eu vou soltar. E aí vocês vão ter que depender se vão ser duplas ou não, que eu vou soltar isso para vocês, tá? As duplas. E aí vocês vão ter que fazer esse teste online usando o Google Docs, ok? Usando o Google Docs. Aí eu vou jogar um link aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. É de um vídeo que eu fiz lá no YouTube, como usar o Google Docs. Claro que eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem também, tá? Mas seria interessante você dar uma olhada nesse vídeo que eu coloquei lá no YouTube. Na verdade, o Google Docs, para quem nunca usou, você pode fazer parte dele online. Por exemplo, o Vinícius na casa dele pode escrever um documento e eu, aqui em casa, tá junto com o Vinícius escrevendo esse documento. Vocês já viram isso, né? Quem já trabalhou com o Google Docs já viu isso? Já, a gente já viu já. É a mesma coisa daquele planilhas lá do Excel, não é isso? Isso aí. Então eu vou mandar aí no link aí para quem está lá no meu canal também, depois vocês podem lá acessar. Eu vou mandar um vídeo utilizando o Google para documentos de trabalho em grupo, tá? Então vocês vão usar a segunda parte da prova, ou vocês vão fazer online, ou vão fazer, minto, ou vocês vão fazer individual ou em dupla. E aí, aqui tem algumas regrinhas. O pessoal usou isso para fazer um trabalho lá para fazer um trabalho de LAI. Então eu vou jogar o link aqui só para vocês entenderem. E aí, na verdade, como é que eu vou corrigir esse trabalho? Vocês vão ter que compartilhar esse Google Docs para mim. Então, beleza, no máximo trilho. Então, uma parte, questionário valendo 10 pontos, questionário valendo 10 pontos de perguntas de múltipla escolha que na hora sai o resultado. Parte 2, eu vou dar cenários, algumas perguntas que a dupla ou trio vai ter que responder nesse Google Docs, tá? Respondendo sempre assim. Por exemplo, lembra que vocês fizeram lá aquele estudo dirigido? Mais ou menos naquele estilo. Eu posso dar para você um cenário de um sistema e falar, ó, como é que você resolveria esse problema? Que tipo de sistema? Aí vocês podem discutir e passar para mim, aí vocês vão ter que compartilhar isso comigo para eu poder corrigir. Eu joguei aí no chat o link de como usar o Google Docs, lembrando que eu vou mostrar na próxima aula como é que faz isso. Tá claro, gente? Podemos seguir? Qual que é o conteúdo? Toda a parte da nossa disciplina até agora. Toda a parte que nós já vimos.
E mais a parte que nós vamos terminar hoje, que é a parte de Balance Scorecard. O que vai acontecer? Na próxima terça-feira, não precisam me falar se vai ser dupla ou trio. O que vocês vão ter que fazer é, no documento do Google, vocês já vão ter que colocar o nome das duplas e dos trios para mandar para mim, tá? E aí, a gente só tem que saber que eu vou dar para vocês, por exemplo, 3 temas. E aí, na hora, a gente vai sortear os temas. Por exemplo, eu sorteei um tema para o Vinícius. Se o Vinícius for fazer trio comigo e com o Ayrton, e o meu tema for diferente dos 3, a gente pode escolher qual dos temas a gente vai fazer. Porque eu vou sortear por aluno, porque pode ter gente que vai poder querer fazer individual. Aí vocês vão fazer em casa, deu 10h30, fecha as questões online e fecha para vocês compartilharem comigo o documento para eu corrigir. Tranquilo? Gostaram ou não? Sempre no mesmo dia. Gente, a prova ela vai começar às 19h30, vai até às 22h30. Sempre no mesmo dia. Você vai fazer de sua casa, pode criar um Google Meet. A primeira é uma pergunta que você vai ter que ter alguns conhecimentos, a segunda você vai ter que analisar. Por isso você pode fazer em trio, em dupla e tudo mais. Ou eu posso pegar um caso de uma notícia do jornal, mandar para você e falar assim, olha, que situação você resolveria com isso aqui? Que tipo de sistema? Quais são as entradas? Qual é o problema que o sistema vai resolver? Eu quero que você, como se, entre aspas, fizesse uma consultoria para um cenário que eu vou passar para vocês. Ok? Bacana. Professor, só para eu ver se eu entendi. Então são duas coisas, a prova e essa coisa do Docs, é isso? Isso. A parte do questionário vale 10 pontos e a parte do Docs, que pode ser no máximo em trio, vale 10. Ok? Ok, então a prova vale. São essas duas coisas. Vale 20, então você tem de 19. Por que eu estou falando 19h30? Porque geralmente o pessoal está demorando a entrar, 19h30 a gente começa. Eu solto o questionário e solte tranquilo. E solto o questionário e solto lá os trabalhos para cada aluno. Pode ser no máximo trio, tá, gente? Máximo trio. O que é máximo trio? Você pode fazer individual, você pode fazer em dupla ou até em 3 pessoas. Bacana? Vamos lá? Vamos seguir? Vamos falar de Balance Scorecard para a gente encerrar esse assunto de sistemas, que ainda vamos começar a trabalhar depois da prova com segurança da informação, com KPIs, e vamos tentar fazer algumas coisas mais práticas aí para vocês participarem, que vocês estão muito caladinhos para o meu gosto. Beleza? Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Não sei se já estão vendo. Tá aqui, ó. Então, olha só. Todo mundo vendo a minha telinha aí? Olha só. Nós estamos vendo aqui. Eu vou voltar até um pouquinho aqui, só para ficar mais aqui. Olha só. É a imagem que eu gosto sempre de utilizar essa imagem como referência aí dos nossos conteúdos, tá? Então, nós já vimos que uma empresa ela precisa de dois tipos de sistemas. São os sistemas de apoio à operação, os sistemas de apoio gerencial. Os sistemas de apoio a operações são os sistemas que trabalham na parte operacional da empresa. E nós dividimos esses sistemas entre sistemas de processamento de transações, que são os SPTs. Depois, dividimos no sistema de controle de processos e sistemas colaborativos. O que seriam esses sistemas colaborativos? Nós falamos que tem a ver com intranet, com as extranets, e também vimos que esses sistemas de controle de processos são sistemas que gerenciam os processos da empresa. Então, nós vimos aí que um pouquinho aqui do BPM. Vimos também que a empresa precisa de sistemas de apoio gerencial. Isso ela precisa de sistemas de informação gerenciais, são sistemas que aqui, desse lado, a preocupação é a manipulação de dados de forma correta. O que é manipulação de dados da forma correta? Fazer uma venda correta,
fazer um lançamento contábil correto, calcular uma folha de pagamento de forma correta. Isso tem a ver com a operação. E aqui ele tem a ver com tratar as informações, os dados e fazer com que elas virem informações. E aí nós vimos que tem um sistema de informação gerencial e o sistema de apoio à decisão. O sistema de apoio à decisão ele está muito voltado para um data mine, ou seja, que ele ajuda a você a tomar decisão. E vimos também que são os sistemas de informação executivas, ou o acrônimo do inglês de EIS, ou Executive Information System. Dentro desse sistema de informação executiva, nós vimos, eu citei esse exemplo aqui da pedra que a gente gerenciar, que a informação é um insumo básico de toda empresa. E aí a gente tem algumas ferramentas para tratar gestão estratégica. Nós vimos que o BI é uma delas, que é uma ferramenta que trabalha com a gestão de fatos e dimensões, né? Onde, para eu implantar o BI, eu preciso ter um sistema de processamento de transação. Vimos o que é um Business Process Management, que é um sistema de gerenciamento de processo, que ele é estratégico porque ele ajuda a mapear e gerenciar os processos da empresa. Vimos a parte de mineração de dados, que é um sistema que vai ajudar você a entender os dados, a interpretar o que aqueles dados da sua organização podem dizer. E agora nós vamos trabalhar um conceito de Balance Scorecard. Vocês já ouviram falar nesse conceito de Balance Scorecard? Alguém de vocês já viram falar de Balance Scorecard? Em alguma outra disciplina que não sistema? Não? Letícia, Diego, não? BSC. Já viram falar esse nome BSC? Também não? Não viram? Não viram nem na parte de composição de custos, nada que fizesse BSC. Balance Scorecard. O que seria um Balance Scorecard? Não? Bacana. Professor, está ligado a indicadores? Está ligado a indicadores. Muito bem. O Balance Scorecard está ligado a indicadores, tá? E nós vamos ver que o Balance Scorecard ele é um pouco da evolução do BI e um pouco da evolução dos KPIs, de indicadores, né? Então, Balance Scorecard não é uma coisa que surgiu de forma sistêmica, não é um sistema. O que é? Ele é um modelo que foi desenvolvido por dois americanos, Kaplan e Norton, na década de 90. Na verdade, o que eram os grandes objetivos deles? Era um modelo de você controlar resultados. E aí, o nome Balance Scorecard quer a ver com card, tem a ver com cartão, caderneta. Score, né? É você anotar, você ver nota, você criar indicadores. E balance é de balanceado, equilibrado. Então, é você conseguir fazer com que a sua empresa ela tenha algumas dimensões equilibradas, porque toda empresa ela é focada em dar lucros. Toda empresa ela tem como objetivo lucratividade. E eles partiram desse conceito de criar uma ferramenta. Então, o Balance Scorecard não é só um sistema, ele é uma ferramenta. Então, tem várias empresas que implantam Balance Scorecard, mas sem ter um sistema ligado a eles. O que nós vamos ver aqui é o conceito de Balance Scorecard ligado a um sistema. Então, na verdade, ele pega a empresa e divide ela em 4 perspectivas. E isso vale, gente, para qualquer tipo de empresa, essas perspectivas. Qualquer tipo. Ele trabalha na perspectiva financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento. Olha só por que isso tem a ver com indicadores. Porque toda empresa ela tem que ter como objetivo o que a gente chama do lucro, que é o que está aqui. Tá? E aqui, ó, desse lado, nós estamos mostrando as perspectivas que toda empresa tem. Então, a primeira empresa, ela tem a perspectiva financeira. Um banco, ele tem
perspectiva financeira. Uma empresa de imóveis tem uma perspectiva financeira. Uma empresa de saúde tem uma perspectiva financeira que geralmente é o quê? Aumentar o desempenho financeiro. Como é que eu faço para aumentar o desempenho financeiro? Como é que eu faço, Vinícius, para aumentar o desempenho financeiro de uma empresa? Tem que saber o que você tem de recurso para usar para poder dar mais lucro, né? Isso, ótimo. Para eu dar mais lucro, o que eu tenho que fazer? Lucro tem a ver com vendas, não é isso? Isso. Eu tenho que vender Aumentar mais. a venda, diminuir a despesa. Isso aí, ótimo. Mexer no ticket da empresa, tipo assim, às vezes o ticket médio é muito baixo, tentar aumentar o ticket médio de valor de produto ou nicho de mercado. Isso, perfeito. Olha só que legal. Então, independente da empresa, ela quer aumentar o desempenho financeiro. Aumentar o desempenho financeiro é eu ganhar mais e gastar menos. Mas para eu aumentar o meu desempenho financeiro, eu tenho que ter o quê? Clientes. Eu tenho que melhorar minha perspectiva de clientes. Ok? O que é melhorar minha perspectiva de clientes? Eu tenho que melhorar o meu atendimento nesses clientes. Porque se eu atendo ele bem, eu consigo vender mais. Se eu consigo melhorar o atendimento, eu vendo mais. E o que eu faço? Eu aumento o desempenho financeiro. Bom, outra coisa que eu posso fazer na perspectiva de cliente é implantar um sistema de relacionamento, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que é o que a gente chama de CRM. Beleza, cara. Então eu comecei da parte de cima. Eu quero aumentar lucro. Para eu aumentar lucro, eu tenho, vamos imaginar assim, eu tenho que ter uma boa relação com o meu cliente. Se eu não tiver uma boa relação com o meu cliente, eu não consigo aumentar a venda. Ou não consigo aumentar o ticket médio. Pode ser qualquer cliente, qualquer nível de empresa. Mas para eu melhorar meu atendimento e implantar um relacionamento, eu tenho que melhorar o quê? Meus processos internos. O que é melhorar meus processos internos? Eu tenho que, por exemplo, criar um procedimento de antecipar o pedido do cliente, acompanhar quando eu noto que ele está faltando algum produto para que eu possa solicitar aquele produto. Eu posso implantar novas tecnologias para que, ao invés de ele ter que me mandar um e-mail para fazer um pedido, eu simplesmente crio um portal onde ele entra e faz o pedido. Então, isso tem a ver com processos internos. Olha só, eu olhando a minha empresa no primeiro indicador, que é perspectiva financeira, eu tenho que aumentar meu lucro. Para eu aumentar meu lucro, eu tenho que melhorar minha perspectiva de clientes. Melhorar o relacionamento, implantar um sistema de relacionamento. Para eu melhorar minha perspectiva de clientes, eu tenho que ter processos internos. O que é processos internos, gente? É aquilo que eu falo o seguinte, aquilo que quando um cliente ligar, por exemplo, para fazer uma devolução, eu já tenho um procedimento que eu vou melhorar o atendimento dele. Não é que quando uma pessoa A atende ou a pessoa B atende, o processo muda. Mas para eu assegurar que eu tenho um bom processo interno, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inovar nos meus processos e tenho que treinar. Para que uma boa perspectiva nos meus processos internos, que eu melhore minha perspectiva do cliente e que eu aumente meu desempenho financeiro. Então, isso inclusive até hoje é feito assim. Esse modelo de Balance Scorecard, inclusive, ele foi aplicado no governo de Minas Gerais na primeira vez que na última vez que o Aécio Neves foi governador de Minas. Quando ele chegou, pegou o estado quase todo quebrado e deu uma saneada nas despesas do estado, porque ele implantou esse Balance Scorecard nessa perspectiva. Então, olha só, vamos pensar no governo do estado. Qual que é a perspectiva financeira dele? Um governo do estado, se você fosse governador, precisa aumentar a sua receita, o que você teria que fazer? Hein, gente? Aumentar imposto. Aumentar imposto. Aumentar a arrecadação de imposto, concorda? Eu tenho que melhorar Correto. a arrecadação de imposto. Para eu melhorar a arrecadação de imposto,
eu tenho que pegar os meus clientes, que são as empresas de Minas, fazer com que elas vendam mais. Não é isso? Se a empresa vende mais, eu ganho mais, não ganho? Bom, para eu melhorar que as empresas vendem mais, eu tenho que criar junto à FIENG, SEBRAE, seja lá o que for o órgão, melhorar esses processos internos das empresas. Ensinar para elas novas tecnologias e inovar para que elas possam melhorar seus processos internos, vender melhor para o seu cliente e aumentar o meu lucro. Aumentar a minha arrecadação de imposto. E se eu pensar na perspectiva de clientes, eu posso falar o seguinte: não, eu vou fazer diferente. Eu não vou aumentar as vendas. Eu não vou aumentar as vendas. Eu vou simplesmente diminuir, tentar reduzir a sonegação. Pode ser uma estratégia para eu aumentar o desempenho financeiro, não pode? Mas aumentar a sonegação não tem a ver com a perspectiva de clientes? Então, se eu faço com que as pessoas soneguem menos, eu consigo aumentar a minha receita. Então, o Balance Scorecard, ele trata indicadores e ele avalia o desempenho das empresas nessas 4 perspectivas. E essas perspectivas, elas foram criadas na década de 90 e elas são utilizadas até hoje. Se você que está aí ouvindo a aula e pensar na sua empresa, seja um banco, seja uma empresa de vendas, você vai entender que todas as empresas elas têm que melhorar essas perspectivas. Uma escola, a perspectiva dela é o quê? Lucro. Para ela ter lucro, ela tem que ter muito aluno. Para ela ter muito aluno e alunos satisfeitos, ela tem que melhorar os processos internos. O que são os processos internos? Forma de pagar mensalidade, melhorar a qualidade da aula. Para isso, ela tem que fazer o quê? Treinar os professores e treinar a equipe interna. Se eu estou aqui bem treinado e uso um bom processo interno e dou uma boa aula para você, você vai ficar satisfeito, vai pagar a mensalidade, vai melhorar meu ticket médio e vai aumentar o lucro, que é a perspectiva financeira. Toda empresa ela trabalha com a perspectiva financeira. Então, esse é o conceito do Balance Scorecard. Ah, beleza. Então, esse é o conceito do Balance Scorecard sem a gente falar em software. Qualquer Balance Scorecard é isso. Então, quando alguém falar assim, olha, o pessoal vai implantar a Balance Scorecard aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pensar na perspectiva financeira, na perspectiva de clientes, na perspectiva de processos internos e vai pensar na perspectiva de inovação. O que é inovação? Melhorar os seus processos internos. Então, se a pessoa é um vendedor, é um representante, é um distribuidor, se ela começar a pensar nessas perspectivas, ela vai entender o que ela tem que melhorar para sempre focar no objetivo comum, que é aumentar o desempenho financeiro. E ele fala que uma perspectiva sempre, uma depende da outra. Para eu aumentar o meu desempenho financeiro, não basta eu só aumentar os meus clientes, eu tenho que aumentar e tratá-los bem. Então, eu aumento meu cliente, eu vendo um mês para ele, depois ele some e não volta mais. Falando de software, o que é isso? Esse software ele é alimentado com os objetivos e indicadores, e a partir desses objetivos, desses indicadores, eles pegam essas informações do BI e usam gráficos para mostrar tendências e tabelas de status. Lembra que eu disse que, geralmente, os relatórios contábeis eles só me dão resultado no final do mês? Ou seja, quando tudo já aconteceu ou quando eu fico sabendo assim, olha, cara, deu prejuízo lá a sua empresa aquele mês. Cara, já deu prejuízo, não tem como eu fazer mais nada. Aqui eu vou colocar indicadores de como eu vou mudar cada coisa dessa. Exemplo, perspectiva de clientes. Como é que eu vou o indicador aqui de perspectiva de clientes? Alguém me dá uma sugestão? Como é que eu posso medir se os meus clientes estão sendo atendidos bem? Um indicador que eu possa fazer isso? Volume de pedidos chegando no e-mail, né? No meu caso, volume de pedidos chegando, inadimplência, percentual de inadimplência, devoluções. Se está tendo muita devolução, número de atendimentos no meu call center, assistência técnica, solicitação de assistência técnica.
Então, eu posso dizer o seguinte, ó, um indicador dessa perspectiva é quantidade de pedidos entregues no prazo. Concorda? Que aqui, ó, quantos pedidos tem esse mês? 1.000. Quantos foram entregues no prazo? 1.000. Ok, atendi essa perspectiva. Quantos pedidos eu teve esse mês? 1.000. Quantos foram entregues no prazo? 200. Opa, eu posso criar indicadores que eu consiga medir isso. Só que hoje, para você medir isso, você coloca isso no software. E o software, simplesmente, ele não chega e fala assim, no mês passado você não atingiu a meta da perspectiva de cliente. Ele diz o seguinte, se você continuar entregando fora do prazo desse jeito, você não vai conseguir atingir a meta. E aí, acaba que você cria KPIs ou indicadores para cada um desses elementos. E aí, o que esse sistema faz? Ele pega essas informações, eu entro com meus objetivos e meus indicadores, e ele vai fazendo alimentações periódicas, diárias, do que está acontecendo na minha empresa, para atualizar aquele indicador. E ele mostra isso através de gráficos, indicadores de farol, indicadores de tendências e tabelas. Depois da nossa prova, nós vamos trabalhar muito com indicador e com um conceito muito importante que chama Data Visualization, ou seja, técnicas para boa visualização de dados. O que é isso, gente? Muitas vezes, se eu não tenho essa técnica de visualizar dados, um gráfico mal feito pode levar a que eu tome uma decisão errada ou não, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouco. Oi. Você ouviu falar no Stratos? Oi? No Stratos? Cara, você conhece o Stratos? É esse aí que está na tela aí, ó? Eu utilizo ele. Então, essa seria a ferramenta, então, no caso? Essa é uma das ferramentas de... Você utiliza o Stratos. O Stratos é uma ferramenta de Balance Scorecard. Ok? A gente utiliza ele lá para essa questão de indicadores mesmo, que ele dá gráficos, essas coisas todas. É isso aí, é o Stratos. Tá? Eu faço uma propaganda gratuita do Stratos, não ganho nada. Tá? Informa se a gente bateu a meta ou não, quantos por cento faltou, quantos por cento resta. Isso. E, na verdade, não informa se você bateu a meta ou não, né? Ele vai informar se você vai bater ou não bater a meta. Porque se você bateu ou não, o BI vai te dar. Já aconteceu, cara. Ele vai falar o seguinte, olha, o seu indicador de atendimento de cliente, em maio você já não vai conseguir bater, em maio, e no dia 15 você não vai conseguir bater ele mais, porque você já estourou o seu indicador. Tá claro? A gente utiliza lá o pagamento do PPR através do extrato. Se a área bateu a meta, beleza. Se não bateu, através do extrato, não recebe. E o Stratos, que é esse software aqui, ó, que ele está falando, é um software que modela para você fazer um Balance Scorecard. Ele não serve só para isso. Por que é Balance Scorecard? Porque tá vendo? Ó, aqui ele tem os meus indicadores. Ó. Isso aqui é um exemplo do que foi usado para o governo do estado de Minas, tá? Eu tenho esses indicadores aqui, ó. Na verdade, outra coisa interessante, gente, essa plataforma é uma plataforma mineira que foi criada por uns professores da Fundação Dom Cabral. Eu tive contato com isso numa pós-graduação que eu fiz de BI e me mostraram essa plataforma e depois eu acompanhei algumas coisas dela. Então, eu não sou expert, não. Estou dizendo que isso é uma plataforma que diz o seguinte, ó. Você entra aqui, ó, e ele já te dá o gráfico através de indicadores, tá vendo? Tem um indicador aqui de mercado que é aumentar a satisfação dos clientes. Tá vendo, ó? A sua meta é 100%, você está com 54%. Mas aqui ele vai te dizendo quais são os indicadores que ele está me dando. Satisfação de clientes, satisfação dos clientes tipo tal, problemas e tempo de resposta. Então, o que está bom? O que esse cara tem que trabalhar na satisfação do cliente? Esse tipo de cliente aqui dele está muito ruim, esse aqui está bom. E o que é interessante disso, gente? É que isso você vai acompanhando diariamente. O que é implantar um sistema de Balance Scorecard? É fazer um conceito que a gente chama de empresas ser baseadas em dados. É o que a gente chama de data-driven. Data-driven.
uma empresa dirigida por dados. Quando é uma empresa dirigida por dados, ela não tem achismo. Os dados estão aqui, ó. Então, olha só. Tem aqui, ó, uma perspectiva financeira. Então, o gestor olha e fala, cara, o meu indicador tá 76% da minha perspectiva financeira. Qual que está o pior aqui que você vai olhar? Se você olhar, é o que está de vermelho, tá vendo? Então você sabe que eu vou ter que aumentar a minha eficiência operacional. O que é aumentar a eficiência operacional? Eu estou com muito item no estoque parado. Então, se eu não melhorar isso, eu não vou ter lucro. Eu estou comprando muito e não estou vendendo. Tá claro, gente? O que seria esse conceito de balance scorecard? Aqui tem um exemplo de que foi usado lá em Minas, ó, no governo de Minas na época. Tá vendo esse mapa aqui? Esse mapa? Tá todo mundo vendo aí o mapa? O que ele fez, gente? Olha só. Sabe qual é o objetivo desse mapa? Áreas... Olha só o que esse mapa dá. Áreas verdes. Local onde tem empresas que estão com pagamento de impostos em dia. Áreas amarelas. Locais onde tem empresas que tendem a se tornarem inadimplentes. Por quê? Está com um mês atrasado, está com alguns dias atrasados. Áreas vermelhas. Empresas que estão com... Isso que são dados fictícios. Tá? Você fala assim, pô, o triângulo está assim? Não. Empresas que estão já com impostos inadimplentes. Então, que decisão que você toma com isso? Cara, se eu quero aumentar meu resultado financeiro, primeiro, vou mandar meus fiscais para as áreas vermelhas e vou ficar atento e já renegociar com as áreas amarelas. Ok? Então, essa é uma ferramenta. Mas o que é mais importante? A gente entender o conceito de indicadores, de KPIs. É o que nós vamos ir de Data Visualization. Tá? Então, entenderam o que é o conceito de Balance Scorecard? Ele tem 4 perspectivas e, através dessas 4 perspectivas, eu consigo acompanhar os meus indicadores antes do mês fechar, antes da minha meta ser batida ou não. E eu tenho sempre essa perspectiva financeira, clientes, internos e aprendizado, tá? Então, aqui, ó, processos internos, ó. O meu processo interno está 74%. Então, tem uma aqui que está boa, que é efetuar a venda de produtos. Mas tem uma que está ruim, adequar canais de venda. Como é que ele mediu esse adequar canais de venda? Ele foi lá no sistema de BI e pegou esses dados, ok? Então, isso é um conceito. Tem vários sistemas de Balance Scorecard. O Stratos é um que eu uso como exemplo, mas tem vários sistemas. O mais importante do que ter um sistema, você pode fazer isso inclusive até para o Excel ou no BI, é você entender como é que funcionam esses indicadores. Alguma dúvida aí, gente? Vocês estão muito calados, para o meu gosto. Dúvidas? Vou parar a minha apresentação. Alguma dúvida? Não? Ô, professor, isso aí seria quase que fosse um algoritmo, igual na minha área, para saber quais as cidades que eu vou, as cidades que tem inadimplência, que não tem? Seria alguma coisa desse jeito? Daria para se aplicar dentro desse contexto que você está falando, né? Sim. Sim. Mas aí você tem que criar seus indicadores. Criar seus indicadores, entendeu? E aí, geralmente, uma empresa ela contrata consultores para identificar indicadores. Por isso que nas nossas próximas aulas nós vamos trabalhar com indicadores e visualização de dados. Esse é o nosso conceito que nós vamos trabalhar na próxima aula. Nas próximas aulas. Por quê? Pegar essas 4 perspectivas e definir quais são esses indicadores que nós vamos utilizar. Ok, gente? Tranquilo? Eu tirei um pouco do meu vídeo, que a banda está um pouco lenta. Então, aí, em vocês aí do grupo, só quem já trabalhou com
software de Balance Scorecard foi o Ailton ou mais alguém? Já trabalhou? Não? Outra questão que é importante falar, gente, implantar um software de Balance Scorecard, para você implantar um software desse, você tem que, primeiramente, ter locais para você tirar dados desses indicadores, né? Não basta eu falar, vou implantar um Balance Scorecard, mas que sistema que você usa lá um sistema de apoio operacional? Eu não tenho sistema. Como é que você vai colocar esses dados? Imputar manual? Não funciona assim. Esses dados lá na empresa que você trabalha, aí, eles são puxados de onde? Alguns são do SAP, outros, dependendo da informação, a gente lança manual. Alguns são raros, os manual. Mas a maioria é do SAP. A maioria pega do SAP, que é um sistema de processamento de transação que está lá, né? Isso. Pode ser retirado de planilhas de dashboard. Tem que lembrar, gente, que esses dados eles têm que ser dados que são dados que precisam ser fiéis, que tem que estar corretos, que senão você pode tomar uma decisão, por exemplo, o Ailton diz que para eles receberem pagamentos adicionais lá na sua empresa, eles olham o Balance Scorecard, não é isso? Então, se tem algum dado errado, pode fazer com que a empresa pague mais ou pague menos em função disso. Ok? Ok, gente? Sim. Bacana. Alguma dúvida aí? Esse material já está lá no YouLife, tá? Então, o seguinte, o que é o conceito, por exemplo, o que você tem que entender? O que é um Balance Scorecard? E pode ter um cenário que eu vou passar para você, que é um cenário que você pode implantar um Balance Scorecard. Qual seria um cenário para alguém implantar um Balance Scorecard na empresa? Qual a maturidade dessa empresa? Eu posso implantar um Balance Scorecard em qualquer empresa, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Eu posso chegar e falar assim, vou implantar um Balance Scorecard na empresa X. Quais seriam os requisitos mínimos que essa empresa deveria ter? O que vocês acham? Eu acho que tem que ter um sistema integrado, não? Primeiramente, tem que ter sistema integrado, qualidade de dados, né? Tem que ter dados com qualidade num sistema integrado. Porque senão, se você criar indicador e não conseguir alimentar indicador, não adianta nada. Ok? Então, isso é o primeiro critério. Eu posso fazer um Balance Scorecard em cima do Excel? Não se recomenda. Você tem que ter locais para isso. E o mais importante do sistema não é você definir qual plataforma, igual nós vimos aqui o Stratos. É você definir os indicadores, os KPIs. E o que são indicadores? É o que nós vamos começar a ver a partir da próxima prova. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer uma dúvida, crítica, sugestão, alguma coisa nesse sentido? Ô, professor, a gente, lá no meu trabalho, a gente está literalmente montando KPIs e etc, esse tipo de coisa mesmo, sistema. E, tipo, tá ajudando muito lá. Eu tô até passando algumas coisas para eles. Sério, cara? Sim. Me conta um pouquinho. Vocês estão com uma equipe de consultores montando KPIs? Sim, o pior é que nem tem consultor, professor, o negócio tá complicado lá. É na prefeitura, né? Aí meio que não tem a verba, eles não estão muito importando com isso, mas tem que fazer. Caiu a lei desde 2018. Uhum. E a gente tá tentando fazer, tá pelejando lá. Não tem um sistema, a gente tá tentando fazer um banco de dados, né, para ajudar um pouco, né? Aí a gente vai tentar usar sistemas de BI e o Crystal, né, para criar relatórios, que meio que tá na lei, é obrigatório. A gente tem que criar vamos dizer, esses relatórios, né? Eu até expliquei um pouco aí do processo, só que a gente está usando, vamos dizer, ferramentas assim que não são próprias para isso, né? Eu sinto que não tem exatidão nos dados que a gente pega, né? Porque a gente não tem tanta, vamos dizer assim, segurança
que o pessoal que a gente está monitorando está respondendo corretamente. E não só isso também, que às vezes, como a gente está mexendo tudo no Excel, e são só 4 pessoas para mexer com só uma planilha, tem mais de 24 milhões de dados, em seção de dados, tipo, como é que a gente vai saber se está tudo certo, né? Então, a primeira coisa que eu falo, assim, quando você vai montar indicadores e vai usar dados de indicadores, é você ter dados confiáveis. Planilha não é um dado confiável. Uma planilha pode dar um crash lá, você ficar na mão. Então, você usar o conceito de criar o que a gente chama de armazém de dados. O que seria esse armazém de dados? É você pegar esses dados e colocar num lugar que eles fiquem seguros e persistentes. Porque é o seguinte, cara, já imaginou uma planilha, alguém vai lá, sem querer, esbarra um dado, uma coisa num dado lá e vai sambar a sua planilha toda? Ferrou seus indicadores, tá? Outra coisa é você ter ferramentas que vão tratar dados, gerar qualidade de dados. Exemplo, você pode ter uma planilha, vamos imaginar que a prefeitura precisa saber a idade média das crianças que estão no ensino médio, sei lá. Pode ter uma planilha que a data de nascimento está dia, mês e ano. Pode ter uma que a data de nascimento só está o ano. Então, como é que você vai gerar indicadores se são dados diferentes? Você tem que jogar isso numa única base. Então, tem que usar ferramentas que vão tratar isso, entendeu? Depois que tratar esses dados, ele está no repositório. Aí você começa a pensar em ferramentas de visualizar os dados. Porque se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, a coisa não anda. Olha, isso que eu estou usando para o João aqui, isso vale para qualquer tipo de empresa. Porque muita gente fala assim, vamos começar a criar os gráficos. Aí começa a criar os gráficos, os dados não batem, o cara vai assim, não, pode parar, os seus gráficos estão errados. Na verdade, não são os gráficos que estão errados, são os seus dados que estão errados. Ok? Depois, em private, se você quiser me mandar um e-mail, eu posso te dar dicas, te ajudar nisso aí, tá? Ajudar no objetivo aí de você usar o que você está aprendendo na disciplina para dar um gancho lá para eles. Utilizar, inclusive, indo um pouquinho além, falando de ferramentas, por exemplo. Tem essa ferramenta que eu falei um pouquinho antes lá, que é o Metabase, né? Que é o Metabase, que é uma ferramenta que qualquer pessoa pode na web gerar dados. Tem ferramentas que já fazem tratamento de dados sem você precisar ter conhecimento de computação. Então, assim, a gente pode fazer um trabalho desse lá, eu te dando apoio, e mais alguém que quiser fazer um trabalho desse lá, eu acho que é interessante, porque o aprendizado ele tem que ser experiencial. Você tem que ter experiência do aprendizado, ok? Então, ter dados confiáveis, a primeira coisa que você tem que olhar lá, qual que é a confiabilidade dos dados. Se não tem, esquece. Tem que começar a trabalhar com os dados confiáveis. Aí você começa do sistema de processamento de transações até a visualização de dados. Nas nossas próximas aulas, nós vamos ver indicadores e visualização de dados, que é outra coisa que é muito comum, pessoas fazerem gráficos para visualizar dados que não dizem nada. Entendeu? Então, nós vamos aprender isso, porque isso tem a ver com sistemas de informação, tem a ver com estatística. Mas me coloca à disposição aí para ajudar você ou qualquer outro que tiver alguma dúvida nesse sentido. Beleza, gente? Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Não? A prefeitura é onde, João? Só para eu... Perdão? Perdão, não entendi. Você falou que é de uma prefeitura. Na prefeitura de Belo Horizonte mesmo. Ah, BH. Ah, legal. É. A prefeitura de BH ela tem um apoio tecnológico muito grande lá com empresas de Prodabel. Deve ter... Prodabel. O problema é que é enrolado, né, professor? É um enrolamento e aí tem que ser agora, né? A gente está um tempinho já sem de colocar o relatório do jeito que a gente quer e tá enrolando. É complicado. Legal. Mas pode, nas próximas aulas, nós vamos ver a questão de indicadores aí. Ok, pessoal? Olha só. O meu conteúdo de hoje encerra aqui. Eu vou colocar novamente aqui a minha lista. E aí eu fico, lista Otaviano, a chave da aula.
Tá aí a chave da aula. Aí fica à disposição para se alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta de como vai ser a prova. Lembrando que na próxima terça, às 19 horas, eu vou estar online, se alguém tiver dúvida. Eu vou... Não deixem de ver lá no canal do YouTube as videoaulas do Google Documents. Eu vou publicar essas 2 aulas que estão lá também para quem tiver dúvida e quiser ver o que foi tratado no conteúdo, para a gente, na próxima terça-feira, já fazer a nossa avaliação. Ok? Eu vou parar a gravação da aula. A matéria que vai cair na prova de terça, Maiara, é desde o início, é todo o material que está lá no YouLife, tá? Então, lembra que nós falamos lá de dados, de tipo de sistema de processamento de transações, sistema de informações gerenciais, fizemos a parte de BI, a parte de data mining, então toda essa matéria. É tudo. Mas lembrando que vai ser um pouquinho daqueles exercícios que vocês fizeram, que algumas pessoas fizeram online, mas uma parte de você resolver um cenário igual mais ou menos essas perguntas que eu fiz aqui para vocês. Beleza?